Hoje é dia de bate-papo aqui no consultório e eu trouxe mais uma pessoa muito especial, que é a Ana Artigas. A Ana Artigas é minha colega já de longas datas e é uma Alguns pessoa anos há aí, alguns né? anos, né? E é muito gostoso receber você aqui no consultório. Obrigada. Obrigada, é um prazer. E o nosso objetivo sempre é trazer um assunto que tem a ver com comunicação. A Ana, ela é psicóloga e é autora de um livro incrível que se chama Inteligência Relacional. Bom, já dá para dizer tudo, né? Relacionamento, tudo a ver com comunicação. Ana, me diga, você acha que os relacionamentos sofrem com a má comunicação? Muito, né, Cida? Muito, muito, muito. É interessante porque como a gente avalia um pouco a gestão de conflitos e a gente tenta entender por que as pessoas discutem, por que elas brigam, por que elas entram em conflito, na maioria das vezes, uma das grandes questões é a comunicação. É o jeito de dizer as coisas, né? O jeito de dizer, o que dizer, Aham. e também a diferença de percepção de como cada um precisa ouvir, Uhum. né? Porque a gente, por exemplo, a gente faz geralmente, quando o trabalho é feito dentro das organizações, a gente faz uma análise de perfil para entender os estilos. E os estilos se comunicam de forma diferente. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, um estilo mais rápido, mais ousado, um estilo mais comandante, são pessoas que, como a gente fala, comem mingau direto no ponto. Eles não gostam de comer pela De borda. rodeio. Não gostam de rodeio. É. Se você está se comunicando com alguém muito detalhista, por exemplo, Nossa. que fala muito devagar, que entra muito no detalhe, que demora muito para apresentar alguma coisa. Abre parênteses e não termina nunca mais. Isso, pronto, Vai você já dar criou um problema. É, e aí o convívio, né? Então imagina uma situação Justo. dessa numa reunião. Aquela pessoa que já entendeu tudo, já foi. E o outro tá lá ainda precisando. Isso, exato. É. E aí isso confunde na gestão, né? É um complicador no estilo de gestão, no dia a dia, na convivência, e isso também acontece em casa, com todos os relacionamentos. Sim, é. Mas aí é que eu penso que nesse mundo que nós vivemos, com tanta informação, com tantas coisas, o quanto que nós devemos nos dedicar a cuidar das palavras, a cuidar do sentido que uma palavra pode ter para o outro, né? Porque uma coisa é aquilo que a palavra significa para mim, mas outra coisa é o peso que ela tem para outra pessoa. E aí desenvolver a tolerância mesmo, que eu acho que o mundo está precisando muito de tolerância, ou não é? E essa é um pouco da base mesmo da inteligência relacional, né? A gente só consegue se relacionar bem com um pouquinho de paciência, com um pouco de tolerância, entendendo essas diferenças, Sim. né? Percebendo que, puxa, se eu falo assim, mas o outro precisa da informação de uma outra forma, ou com mais detalhes, ou com menos detalhe, ou com mais calma, ou com menos calma, né? É. E eu vejo, por exemplo, as pessoas também contam um pouco da sua relação com seus filhos, como isso também é diferente. Sim. Porque a diferença de ritmo dos pais e dos filhos é muito grande. É, e especialmente com essa relação tecnológica, justamente, né, que cria uma divisão. Os filhos sabem muito mais que os pais em determinadas coisas, e aí aquela falta de daí paciência. não respeitam. Isso. E se comunicam também, né, que a gente diz a comunicação Twitter. É. Por pequenas frasezinhas, coisas soltas. Mas eles não explicam, eles não conversam, e daí fica tudo meio no ar. Olha, foi no sábado, eu vivenciei uma cena que eu resolvi ficar quieta, porque não era o momento de falar nada, mas eu entrei no elevador, num shopping, e tinha um carrinho com uma criança com poucos meses, uma criança linda. Pequena. E de um lado estava o pai e do outro lado estava a mãe. O carrinho aqui e os dois aqui. Os dois olhando para os seus celulares. E a criança olhava para o pai, E olhava para a mãe. Ai, que Foi tão judiação. incrível aquilo. Tipo, alguém se conecta comigo, E, pelo amor de e aí eu Deus. comecei a olhar para a criança, como quem diz, ei, eu tô aqui. Mas foi tão engraçado, porque aí num determinado momento o pai se tocou e olhou para a criança, e a criança olhou para ele, deu um sorriso tão maravilhoso. E aí começa essa relação. isso aí. É ou não é, né? Então, o relacional é exatamente a importância Isso que é nós damos para o comunicação, outro, né? né? Totalmente. A comunicação começa pelo corpo, É, começa pelos pelo olhar, olhos, né? exato, E o quanto exatamente. que isso acaba impactando. Se você pudesse dar uma
uma dica, assim, para quem quer melhorar a comunicação, levando em consideração esse aspecto relacional, o que você diria? Então, um dos primeiros desafios, eu acho, que é não só perceber a sua forma de comunicar, mas principalmente como o outro se comunica. Tá. Que as pessoas não têm essa percepção. Elas acham, eu sou assim, eu falo rápido e eu sou assim. E o outro também tem que ser assim. Isso, é azar do outro se não me acompanhar, né? Ou, vou fazer uma apresentação, eu sou acelerada mesmo, quem conseguir me ouvir, ótimo, quem não conseguir, azar. É muito interessante isso, ou seja, assim. tentar se adequar ao outro, para ser bem compreendido. Exato, a gente quando fala de apresentação, sabe, por que existem os recursos audiovisuais? Para você pegar um número maior de pessoas, né? Tem as pessoas mais auditivas, tem as pessoas mais visuais, tem as pessoas mais táteis, enfim, que precisam ver, pegar, olhar, né? Cada um tem um jeito. Sim. E na hora que você se comunica também é isso, cada um tem um jeito. Sim. Então eu acho que o grande brilhantismo da comunicação na interação social é essa percepção do outro. E aí é que entra o observar. É esse Isso. tempo, eu costumo dizer que nós temos 4 segredos da comunicação. E o primeiro deles é observar. Isso que você está falando é muito bacana, né? É pensar na comunicação sobre o ponto de vista do outro. Como que eu vou me adaptar ao jeito dele para poder levar minha mensagem com mais facilidade. Justo. O segundo segredo passa a ser o ouvir. Qual o sentido que ele tem na minha vida? Você acha que hoje as pessoas estão ouvindo menos? Cada vez menos. Por que será, Cada vez Ana? menos. Então, um pouco eu acho que essa questão da tecnologia, né? Que as pessoas ficam nessa coisa muito básica, comunicação muito direta, uma única frase, e elas têm dificuldade mesmo, né? Se pegar essa geração para bater papo, não dá. Né? Você não consegue bater um papo gostoso como a gente fez a vida inteira. É mais difícil. Mais difícil. São algumas pessoas que têm essa vontade. Eles estão tão acostumados a teclar, né? Que é muito mais rápido a mandar áudio, né? É verdade. Então acho que não escutam mesmo. O papel da fala ganha uma outra dimensão e o terceiro segredo vem a ser o falar. Porque o falar, observei, ouvi, já vou conseguir adequar melhor. Consigo comunicar. Exatamente. É isso aí. E o quarto é o agir, de acordo com a situação que o outro sinta-se integrado àquilo, né? Ou seja, a comunicação pressupõe a existência do outro, né? Se eu me comunico, mas eu não estou aqui interessada em saber como que isso vai chegar no outro, é provavelmente algo que vai bater na tua trave aí, né? Que é nos relacionamentos. E aí eu acho que esse agir é fantástico, porque daí você consegue agir se ajustando. Sim. Né? Se você não faz esses 3 outros passos iniciais, que é ter a paciência ali para ouvir, para entender, para perceber e daí agir de acordo com aquela circunstância, com aquelas pessoas, com aquela situação, você atropela tudo. Né? Os 4 passos são muito lógicos, né? São lógicos, exatamente. Legais. E um vai abrindo porta para o outro. Né? E isso tudo faz com que dê a possibilidade da pessoa se posicionar bem na vida. Eu sempre associo essa ideia de boa comunicação com bom posicionamento na vida. Perfeito, eu também acho. E eu penso que, e insisto nessa tecla, né? Eu tenho um mantra que é: quem fala bem vive melhor e faz as pessoas mais felizes. Eu acredito nisso, porque não tenha dúvida. Se você é cuidadoso com o que diz e da forma que diz, isso vai liberar o outro do desconforto de ouvir alguma coisa que não é legal. Mas o quanto que é difícil. Comunicação é uma arte, não é? Não tenha dúvida. E a convivência? Sim, é o grande desafio, né? Nas etapas da metodologia classe que eu criei dentro da inteligência relacional, isso que você está falando se encaixa muito bem dentro da atração. Que eu digo para as pessoas, a atração não é só o conceito, né, de como eu atraio as pessoas, mas assim, como que eu quero ser visto por elas? Sim. Será que a maneira como eu ajo, será que a maneira como eu me comunico, será que a minha postura está passando o que eu quero que as pessoas percebam de mim?
E existe um ruído, né, nessa percepção muito Do grande, outro né? também, né? Sim, sim, claro. E aí eu acho que é um contexto mesmo, né? Sim. A forma que eu me posiciono, que eu falo, que eu me comunico, que eu me visto até muitas vezes, porque tem pessoas que querem passar uma ideia e passam outra, porque não conseguem sintonizar essa coerência, E aí né? entra também essa relação do próprio corpo, né, do pertencimento mesmo, qual que é a linguagem corporal para si mesmo, né? Como que eu me comunico com o corpo que eu tenho e com as habilidades que eu tenho, né? Isso é bem interessante. E essa junção da comunicação falada e da corporal, né? Porque uma dá sustentação para outra. Com certeza. Né? Quando a gente fala e faz ênfase com a mão, quando a gente fala e dá um passo para frente, quando a gente dá se joga para trás, que se dizia, eu acho que isso aí eu não quero, né? O corpo fala mesmo. O corpo né? berra. Isso aí. Já é uma coisa antiga lá do Pierre Weil, mas que ainda vale, né? Nossa. Mudou, mas vale. Mas na realidade a expressão do ser humano, e até mesmo se a gente for pegar, né, a expressão dos animais, o quanto que nós podemos traduzir o outro pelos detalhes da expressão, do movimento, dos gestos. E a comunicação acontece muito antes da palavra, acontece pelo corpo, né? Sem dúvida. Ana, fale um pouquinho do teu livro, que é maravilhoso, foi muito bom consumi-lo para minha tese de doutorado. Então, o livro, ele é muito bacana porque ele tem exatamente essa intenção de passar para as pessoas como que elas podem se postar melhor socialmente e melhorar sua convivência com o outro. Né? A inteligência relacional é isso, como que eu me comunico, como que eu me insiro no mundo através das pessoas. E aí tem os dois lados da questão. As pessoas que estão próximas a mim e que a gente brinca, né? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sim, e é verdade. E de fato eu verdade, acredito né? nisso. Então, as escolhas que eu faço das pessoas que convivem comigo, que são super importantes, e ao mesmo tempo, então, como que eu quero ser visto por elas? Como que eu quero passar as minhas informações, a minha missão, o meu legado, o que que eu tô fazendo aqui, por que que eu tô aqui, enfim, uma série de coisas, mas que só vão acontecer de fato quando você se conecta com o outro. Sim. Porque você sozinho não vai fazer nada. Ninguém. Não é ninguém. Né? E nós somos mais um no meio de muitos. Então, essas coisas precisam ter um porquê, o que eu consigo com o outro, como que nós podemos nos ajudar, né? E você estava lá na defesa da minha tese também, né? E uma das frases que eu também adoro e com a qual eu acabei a tese é essa questão mesmo do egoísmo e do altruísmo. Sim, é bem Lembra marcante, disso, né? E a gente até conversou também sobre isso, porque assim, as pessoas são muito egoístas na maioria das vezes, elas só pensam nelas, mas elas não conseguem entender que isso não faz com que elas cresçam, porque elas ficam perdidas, sozinhas, ilhadas. E aí entra esse contraponto de que durante o desenvolvimento da carreira, os feedbacks vêm, e é muito comum que num processo de desenvolvimento de carreira, a pessoa leve em consideração que ela precisa, então, se trabalhar. Exato. E é maravilhoso. Eu vejo que, embora tenham muitas dificuldades e a comunicação esteja associada muito com essa falta de percepção, com as dificuldades que cada um traz na vida, o maravilhoso é poder melhorar sempre, né? Exato. O quanto que o conhecimento te leva à possibilidade de um treinamento, de uma mudança de hábitos. Nem fale. E ajustes mais adequados para a vida. Exato. E como, exatamente isso, quando você escuta as pessoas, recebe feedback, vai ajustando o teu comportamento em função do outro, como a gente cresce, né? Sim, claro, mas aí quanto que é importante estar aberto a isso, né? Isso. E aí que entra essa questão do altruísmo, né? Sim, sem Quando eu dúvida. entendo que eu posso ajudar o outro, que isso é genuíno, que isso pode realmente mudar a vida dela. Mudar em todos os sentidos. Muda minha forma de negociar, muda minha forma de interagir, muda minha forma de tomar decisões. De estar no mundo diferente. Isso! Você se posiciona de um jeito diferente. Né? E a comunicação, sem dúvida nenhuma, tá 100% nisso. E o quanto que vale a pena e sempre em frente, é ou não é? Com certeza. Ana,
Muito obrigada. Imagina, Olha, é um prazer, muito legal. prazer enorme Conheça o estar livro aqui. da Ana, porque essa inteligência relacional pode mudar a sua vida também. Eu te agradeço Fico muito porque feliz. esse bate-papo aqui no meu consultório é uma tradição já, uma coisa muito gostosa e também despretensiosa, que é trazer assuntos que façam você refletir e pensar um pouquinho a respeito dessa relação da comunicação com a sua vida. Você gostou desse vídeo? Deixa um comentário, que aí nós vamos gravar novos vídeos com as suas sugestões.